De volta já aqui com Bem Assim. Agora chegou a hora do quadro Hora Mais Saúde. E ela já está aqui comigo, do meu lado, maravilhosa. Bom dia, Gabi. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Mara. Bom dia a todos que estão nos assistindo. A gente inicia esse dia, né? Esse dia especial, né? De notícias que a gente sempre tem aqui toda quinta-feira, mas de uma forma um pouco mais triste, né, Mara? Porque, como você bem sabe, eu sempre venho aqui para a gente fazer uma abordagem geral do que está acontecendo, né? Em detrimento da Covid-19, mas a gente bateu 2 dias de recorde de mortes, né? Então, atingimos aí a faixa de 300 mil mortes no Brasil. E a gente se pergunta todas as vezes aqui o que é que está faltando, né? Pensando nisso, eu pensei em fazer uma análise diferenciada essa semana, perguntando às pessoas ali das minhas redes sociais o que de fato elas iriam propor em forma de solução. Sim. Porque o que eu tenho observado, e aí fazendo uma análise de outros meios de comunicação, né, principalmente nas mídias sociais, as pessoas comentam ali embaixo, né, e tal, mas sempre em forma de crítica. Né, sempre criticando o governo, enfim. Mas o que é que de fato precisaria ser feito? Né? Para mudar, nós temos esse poder, né, e a democracia é importante que se continue. Então, eu separei aí as 3 melhores respostas e também mais recorrentes, né, para a gente avaliar, e elas já estão aí. Vamos lá, então, né? Gabi perguntou aí quais que seriam as propostas das pessoas, né, para que a gente possa mudar esse nosso cenário em relação à Covid-19. Vamos lá, Gabi. Pois é, primeiro eu separei aí a resposta do John Matias, que é aqui de Maceió, né? Achei muito interessante porque ele falou assim, se possível adotar a medida de um país modelo com estruturas populacionais semelhantes, né? O que é muito difícil. Sim. Justamente o que torna mais difícil toda essa situação, Mara, é a extensão do nosso país. O Brasil é um país muito grande, né? Eu diria até nosso continente. Mas o que acontece? A distribuição é difícil também você ter uma fiscalização efetiva. Eu dei uma pesquisada, como sempre, Israel para mim é o país que foi referência em vacinação, está sendo, né? Mas fez muitas concessões para manter esse fluxo de vacinação, né? Apesar de ter pouco menos de 10 milhões de habitantes, né? E a gente tem quase 20 vezes mais. Então, assim, ver como é que é difícil se controlar essa questão, mais por uma questão de território mesmo, essa questão da Covid. Então, de fato, é pertinente nessa solução que ele colocou. A gente deveria, na verdade, pegar uma coisa de um, de outro. Algum país modelo juntar, aí, né? Exatamente, e fazer, né? Mas aí a gente vai entender por que isso também se torna um pouco mais difícil devido a uma questão política na próxima solução, que foi o que a Alexia, eu vou puxar para a Alexia ali, que ela fala do lockdown e auxílio condizente com a necessidade básica de cada família, né? E aí ela é lá do Rio de Janeiro e ela comentou, até me mandou alguns áudios dizendo que a gente sabe de fato que lockdown, cientificamente, é comprovado que dá certo, é por isso que a gente vem repetindo isso. Mas o que acontece é que ela vê uma falha na fiscalização desse lockdown. Sim. E principalmente para as pessoas que deveriam ser referência nisso. Quem? O poder público, as pessoas que estão responsáveis pela fiscalização, até eu diria, né? Ela disse que flagrou lá no Rio de Janeiro policiais sem máscara. Ou seja, né, quem deveria dar o exemplo. Pois é, e inclusive fez a denúncia, mas aí ela pensa, a quem eu vou recorrer, desculpa. E ela falou que mesmo assim não teve um respaldo. Né? Então, assim, a preocupação dela foi justamente em mensurar para mim que a fiscalização do que seria efetivo no caso do lockdown, ela está falhando. Sim. E aí eu volto, né, para a primeira solução, e que estão totalmente linkadas, né? Ou seja, uma coisa dependendo da outra, como um efeito dominó. E aí a gente chega nesse colapso que a gente já está no colapso, na verdade, né? Muito mascarado até. Então a gente vai por último, que foi até uma sugestão do nosso jornalista Alexandre Lino daqui, né? E ele fala da parceria com os governadores, né? Trocar um ministro da Saúde e facilitar a produção de insumos. É muito legal isso. Eu tinha pensado em uma coisa assim também, né? Sim. Porque sempre as parcerias dão muito certo. Mas o que acontece? Logo no início da semana, a gente teve uma informação de que em 20 dias os insumos acabariam.
E todo mundo começou a ficar muito perturbado com isso, né? Mas que tipos de insumo? Não os da vacina, mas para o kit intubação. Sim. Né? O que é que eu notei? Né? Esse kit intubação, na realidade, pesquisando, descobri que é uma responsabilidade de cada estado abastecer, né, o estado e o município com esses kits. Sim. Né? É lógico que a produção do material para essa demanda fica muito mais complicada. Então, essa aquisição ela precisa ser bem antecipada, tá? Houve uma reunião do governo federal no início da semana para saber como que isso poderia ser viabilizado e eles fizeram questão de dizer que estão fiscalizando, na verdade, os estados para conseguirem esse aporte aí, tá? Mas que, na verdade, a obrigação deles é apenas em fiscalizar, mas os estados precisam quem deve garantir. Promover, né, Então, é basicamente isso, tá? Eu vou pedir para eles passarem para o próximo, para a gente entender o que é que de fato já deu certo. Vocês podem aí? Vamos lá. Opa! Então, gente, o que é que já deu certo até agora? A ação antecipada para controlar fronteiras, isso em outros países, tá? Monitorar a chegada ali de pessoas, tá bom? Então, logo no início a gente percebe, Maceió é uma cidade, né, turística. Sim. Né? Até pouco tempo eu via muitos turistas aqui. Até a orla pessoas estava da minha lotada. família diziam, meu Deus, não tem nem como a gente caminhar. Realmente, não pela Covid em si, porque realmente chegando para a gente de fora. Eu não sei, Mara, eu não tenho certeza se aquelas pessoas estavam sendo monitoradas. Que a gente passa para o próximo tópico, que é teste e rastreamento de todos aqueles com suspeita de infecção. Né? Mas e os casos que a gente não consegue detectar, que não são assintomáticos, são os piores. E aí ontem eu já vi que essas pessoas podem transmitir, tá, em uma pesquisa aí, talvez por 30 dias. Isso, o Paulo estava até comentando logo mais cedo. E se depender até de casos mais graves, essa transmissão do vírus pode chegar até a 50 dias. Tá entendendo? Então, assim, esse é o problema, porque às vezes é muito silencioso. E aí, apoio para quem está em quarentena para conter mais a infecção, né? Ou seja, às vezes é uma pessoa que mora só e aí precisa sair para poder comprar as coisas, para se manter. Então, assim, às vezes, alguns governos eu já vi ali que têm os programas para ajudar essas pessoas, né? Até através dos nossos queridos, a tecnologia fica mais fácil, né? Então, por último, liderança que seja efetiva para conscientização consistente, né? Então, assim, a gente... É o que está faltando, na verdade, aí, do tudo, conscientização, né? das pessoas. Do tudo, né? É o principal, então, é o que deveria vir primeiro. Mas, de fato, vamos dizer assim, isso aí foram as coisas que realmente melhoraram um pouco a situação daqueles países que se tornaram uma pequena referência diante dessa tragédia mundial. Então, temos aí o que foi que já deu certo agora, né, Gabi? Exatamente. Para a gente finalizar sobre a Covid-19... enquanto foi liberada aí testes com o soro lá do Butantan, para começar a ver essa vacina aqui, eu vi, de acordo com a revista Piauí, uma investigação que está sendo feita lá em Minas Gerais, que possivelmente empresários estão comprando a vacina e tomando por conta própria, o que é considerado ilegal não adquirir através do SUS. Sim. Né? Então, assim, em média, eles gastaram R$600 por 2 doses e estão aí furando a fila. De quem realmente, furando a fila, porque eu digo, está adquirindo o insumo, né, a vacina. Sim, de uma maneira ilegal. E roubando, isso é a palavra, né, roubando aí a vez da pessoa que deveria estar sendo vacinada, né? Então, uma dualidade aí para a gente pensar, enquanto tem muita gente esperando, né, enquanto estão sendo testadas algumas ainda, tem gente que... Né, o dinheiro falando mais alto aí, o que, que a gente pode fazer? Pois é, gente, que triste, né? Brasil, mais uma vez, não surpreendendo. Vamos lá, Gabi. E aí, o segmento, a gente passa para uma outra notícia, né, que agora falando um pouco de estética, porque o segmento de franquias de saúde e bem-estar cresceram mais de 3% em 2020. Mesmo na pandemia, né? Mesmo em pandemia. E aí, no quarto trimestre, né, do ano passado, esses números se assemelham bastante a uns números de pré-Covid, ou seja, que já eram números muito bons, né? E foi aí um setor que faturou mais de 10 bilhões de reais. Nossa. Então, assim, para vocês verem como que as pessoas, na verdade, estavam com o dinheiro guardado ali, né, para investir em uma outra coisa, viagens, outros itens. E aí, como esses procedimentos estéticos, eles requerem um pouco mais de cuidado, às vezes recuperação, a pessoa fica inchada, eles acabaram gastando isso. Então, foi uma demanda reprimida
ali. Não né? posso viajar, vou gastar com todos os procedimentos Com aí possíveis estética. e imagináveis. Exatamente. Então, o segmento registrou um desempenho positivo, né, de 5,4% no quarto trimestre, como eu te falei, né, 3,1% no acumulado do ano e faturou, como eu te falei, mais de 10 bilhões. Então, a gente fica pensando, poxa, realmente, né, o pessoal estava com dinheiro guardado aí o suficiente, porque foi o mesmo comportamento, inclusive, o mesmo comportamento da questão da cirurgia plástica. Sim, Né, sim. que também. E aí a gente para até mesmo para pensar também nessa questão emocional, né? A pandemia acabou afetando as pessoas emocionalmente e elas, né, acabaram encontrando nessas outras áreas uma forma de canalizar também, né, as suas emoções. Exatamente. Então, foi o que aconteceu aí, tanto na estética em geral, né? Todo mundo se embelezando Sim. e escondendo também, botou um botox, uma coisa ali por trás da máscara, né? Muito bem. Temos um gráfico aqui. Esse gráfico já pertence à nossa próxima notícia, que ela Certo. fala, né, justamente aí dessa forma psicológica aí de lidar com a pandemia, mas no geral a busca pelo bem-estar, né? Sim. Vamos supor, quem nunca se sentiu pressionado, né, a dar o melhor de si, a conseguir todas as coisas que quer, e aí eles recorrem a um coaching, ou buscam por um livro de autoajuda, ou acompanha alguém pelas mídias sociais que te ajuda a ter um bom desempenho. Bom, eu confesso que eu adoro um livro de autoajuda. Sim. Naqueles momentos que a gente está mais triste, a gente vai ler ali uma coisa que nos ajuda e nos levanta para seguir a nossa rotina. Mas, de fato, isso pode ser prejudicial? E aí? É o que diz uma pesquisa aqui, né, que podem gerar dependência emocional. Nossa, gente. Exatamente, essa carência da gente ter sempre a perfeição naquilo, buscar sempre o melhor para a gente e estar, de fato, acostumado a ter essas coisas no dia a dia, a falta disso pode gerar essa dependência emocional, tá? Então, nesse gráfico, a pesquisa Economia do Mal-Estar, tá, que agora 2021, mostra que, no geral, de 3 mil pessoas que foram entrevistadas aqui no Brasil, na Argentina e em outros 2 países, Sim. 58% dessas pessoas estão satisfeitas com a sua vida atual, tá? E aí, desses 58%, no geral, né, a gente tem também um outro percentual que mostra que 41%, né, sentem que não estão fazendo tudo pela sua felicidade, ou seja, às vezes a gente pensa, né, que está tudo certo e aí bate uma crise existencial, principalmente na pandemia, né? E tem um outro percentual já por fora aí, outro estudo que fala que 58% gostariam de melhorar a sua produtividade. Ninguém está satisfeito, né? É como diz a história, a grama do vizinho é sempre mais verde, né? E Sim. essas comparações, eu sempre brinco, falo, gente, essas comparações é que acabam com a gente, né? E sabe o que é mais interessante? O que despertou essa situação aí foi todo um excesso de informações nas redes sociais. Então, a própria rede social, e já foi falado, e é bem debatido esse tema, de que faz com que a gente se compare mais. Com certeza. Né? Porque ali o filtro é só para aparência, né? Na verdade, a gente usa um filtro porque a gente quer mesmo, na verdade. A gente quer mostrar que não tem problemas. São as vidas perfeitas e, bom, tem muita gente que utiliza daquilo como um canal profissional e tudo, mas tem gente que realmente quer usar aquilo para mostrar a vida, tem muita gente que mostra por questão de status. É muito relativo isso, sabe, Mara? Mas dessa pesquisa, a gente também tem outros dados que mostram que desses entrevistados, 65% consomem conteúdo sobre aprimoramento pessoal. E aí ressalva aquilo que eu já tinha dito, né? O restante acompanha esses perfis motivacionais nas redes sociais, realiza algum processo de coaching. Então, assim, esse acesso facilitado às informações, né, trouxe uma cobrança em excesso pela felicidade, aumentando aí a economia do mal-estar, que a gente chama economia do mal-estar. Você realmente gastar dinheiro para ter acesso àqueles conteúdos. Muito interessante. E a gente pensa, né, poxa, é a dependência emocional, né, travestida aí de uma saúde mental. Então, assim, até quando e como isso me ajuda? Realmente, eu sou tão dependente desses conteúdos para me manter sã? Pois é, né? E aí, gente, a gente reforça mais uma vez a importância de você cuidar da sua saúde mental, né? A gente fala muito sobre isso aqui no Bem Assim, acredito que a Gabi também, né, pensa dessa forma, do quanto que é importante a gente se cuidar,
claro, fisicamente, né, do nosso corpo, mas também lembrar da nossa mente, tá? Ela é muito importante. Claro, Mara, com certeza. E pra gente fechar, hein, Gabi? Pra gente fechar, bom, gente, nesse momento tão triste, né, respeitando o luto de algumas pessoas, eu trouxe uma notícia um pouco, eu diria engraçada, mas não é engraçada, né? Tipo assim, não é nada fake news. Eu achei tão diferente que eu passei 1 hora pesquisando para ver se era verdade mesmo. Se era mesmo. verdade mesmo. Mas foi publicado em revista científica, então foi assim, gente, ó, lá na Índia, uma mulher achava que estava com tuberculose, né? Ela teve tosse, ela teve espirro, ela teve vários sintomas de tuberculose, fez tratamento para tuberculose. E aí, 4 meses depois, ela ainda tinha os mesmos sintomas, se sentia mal. E aí, resolveram fazer um raio-x do pulmão dela para saber. Pasmem, tinha uma camisinha dentro do pulmão dela, Meu gente. Deus. Olha as imagens aí para vocês verem. Um preservativo dentro do pulmão dela. Dentro do pulmão dela. Jesus! Gente. Então, olha só, ali na foto vocês conseguem ver ali desse lado, né? Como que isso foi para lá? A gente se pergunta, né? Ela disse que durante a relação sexual, né, lá, a camisinha acabou sendo aspirada pela garganta e foi para lá. E aí eu caí na risada, falei, gente, será que a mulher morreu? A mulher não morreu, gente. Ela tá bem. Tá bem, ela passou por 2 cirurgias, né? Cirurgias? Passou por 2 cirurgias, tirou o preservativo e depois teve que fazer uma outra para tirar os pedaços que ficaram ali por dentro do pulmão. É uma coisa tão absurda que a gente nem acredita, né? E ela estava com quais sintomas, hein, Gabi? Então foi só, ela sentia dores no peito, tosse, espirrava, né? Sim. Mas ela diz assim, ela trata como se fosse uma coisa normal, assim, aí... Era um incômodo. Um incômodo. Mas aí eu fico pensando, meu Deus, se a gente já se engasga com uma espinhazinha de peixe, já é aquele alvoroço. Coisinha, né? Exatamente. Imagina um preservativo. Então, minha gente, eu fiquei pasma com isso que aconteceu. Eu não vou nem terminar essa notícia aí, porque depois lá no meu Instagram vocês descobrem como foi que ela conseguiu aspirar isso, em sã consciência. Pois muito que bem. Quem quiser saber o final dessa história, corre lá no Instagram da Gabi. Como é que é, Gabi? Vamos reforçar. É Gabriela_Garrido e lá vocês acompanham mais notícias no decorrer da semana e aqui também com a Amara. Muito bem. Obrigada, Gabi, mais uma vez. Obrigada. Até a próxima semana. Até. A gente fica aqui aguardando a notícia inusitada que ela vai nos trazer nessas quintas-feiras. Obrigada, viu, mais uma vez. Obrigada, cuidem-se, viu, gente? O negócio tá pegando lá fora. Isso. Obrigada. Bom dia, tá, Gabi? Bom dia. E olha só, você que está aqui ligadinho com a gente, vamos encerrar esse Bem Assim de hoje com música, para a gente mudar um pouquinho também aqui o nosso clima, pessoal. No último bloco do nosso programa vai ter Mel Nascimento, eu volto já já.